Experimento, um empreendimento criativo. É sobre isso que eu quero conversar um pouco aqui com você hoje. Eu acho que a gente, quando pensa em experimento em Gestalt terapia, certamente pensamos na criatividade e um terapeuta criativo. Mas a gente pensa também que um experimento precisa ser olhado, sentido como algo que envolve um certo empreendimento. E é isso que eu quero falar com você também aqui hoje. Eu acho que quando a gente pensa em empreendimento, a gente pensa em realização, em execução e muitas vezes imaginamos também que seja uma tarefa difícil. Então, eu preciso te perguntar, você é um terapeuta criativo? Você consegue ser empreendedor dentro do seu setting terapêutico? Como é que funciona isso? Eu acho que quando a gente pensa um pouco no experimento ou nos experimentos em Gestalt terapia, a gente precisa ter um olhar dentro dessa ideia de empreender. Eu acho que gosto de lembrar aqui da frase do Zinker, que vai falar que parece que os experimentos, eles são uma aventura criativa. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é sempre um grande desafio. E eu não sei exatamente como você lida com os experimentos aí no seu consultório. Mas a gente precisa lembrar que precisamos realmente empreender. Então, vamos precisar sempre ter essa postura de colocar em prática. E aí a gente pensa exatamente nessa ação. Em que momento? Eu acho que a gente precisa começar a falar dessa forma. Em que momento devemos usar os experimentos? Já pensou nisso? Será que você começa um experimento assim, meio... Aí, eu acho que está numa hora boa de colocar. Como é que funciona isso? Primeiro, a gente precisa pensar que... Qual é a finalidade, né? Eu acho que é melhor assim, né? Qual é a finalidade de um experimento em Gestalt terapia? Pensa aí. Se quiser, eu deixo um tempinho mais para você pensar. Certamente, quando a gente pensa no experimento em Gestalt terapia, pensamos, sim, que esse cliente possui algum impasse. E é exatamente por esse motivo que você pensa em propor, convidar o seu cliente para algum experimento. E é nesse momento que você se torna, então, esse empreendedor criativo. Lembrando também do Zinker quando fala que o nosso consultório é um grande laboratório vivo e a gente precisa realmente criar todo esse, digamos, cenário criativo. E aí, pensando que os experimentos devem ser usados apenas para situações em que a gente percebe que esse cliente está com dificuldade de entrar em contato, que sinaliza ali algum tipo de bloqueio de contato e principalmente quando a gente percebe então claramente esse impasse. E como você sabe, toda vez que tem um impasse também tem aquela área que a gente chama na Gestalt de status quo, que é aquele lugar que normalmente o cliente acaba ficando toda vez que ele se encontra com esse impasse. E é nesse momento que você precisa empreender de uma maneira criativa, propondo algum experimento. A gente sabe que o experimento, além de trabalhar esse impasse do cliente, certamente ele também existe para ajudar o cliente a fechar situações inacabadas. Eu acho que isso você já sabe também. Aquelas gestalten abertas que a gente tanto fala na Gestalt terapia. Mas, além disso tudo que estamos falando, minha preocupação também é saber se você é esse terapeuta criativo. Você quer um tempinho aí para pensar? Eu posso até parar um pouco e deixar você pensar aí se você está sendo, se você é um terapeuta criativo. Eu acho que a gente precisa pensar sempre que um terapeuta criativo, ele topa essa aventura criativa. E a gente sabe também que para ser um Gestalt terapeuta, a gente precisa desenvolver
desenvolver essa grande habilidade criativa. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu faço isso? Primeiro, você vai ter que aprender então a ser esse empreendedor criativo. Colocar exatamente propostas, e muitas vezes propostas novas no seu consultório. Gosto sempre de pensar que você pode sim utilizar inúmeros experimentos da Gestalt terapia. Então, eu convido também você a revisitar aí alguns programas que você vai encontrar, alguns experimentos que são fundamentais para a gente conhecer. Mas junto com isso, a gente sabe que você também precisa ser criativo, até mesmo dentro de um experimento já conhecido da Gestalt terapia, como a própria cadeira vazia. Mas a ideia aqui hoje é basicamente essa. É pensar que toda vez que trabalhamos com um experimento, estamos de alguma forma sim trabalhando com esse grande desafio criativo de colocar o cliente de frente aos seus impasses, às suas situações inacabadas e sempre na direção de uma grande awareness. Esse é sempre o objetivo de um Gestalt terapeuta. Então, o nosso trabalho é ajudar o cliente a ressignificar a sua vida, restaurar as suas histórias inacabadas e, certamente com isso, também se tornar uma pessoa mais criativa na vida. Acho que o experimento é um empreendimento criativo. E acredito também que o nosso trabalho envolve ajudar o cliente a também ser um empreendedor da sua própria vida, se tornando responsável e sempre de uma maneira criativa. Então, eu acho que está na hora da gente pensar que esse desafio criativo, essa aventura criativa, como o Zinker fala, é fundamental na vida cotidiana de um Gestalt terapeuta. E é isso que devemos fazer nos nossos consultórios, a cada atendimento, a cada encontro, a cada história de vida que chega no nosso consultório e que pede uma grande restauração criativa. Então eu vou ficar por aqui hoje, mas esse assunto não se esgota aqui não. A gente ainda vai falar mais algumas vezes por aqui. E para você não esquecer, se inscreva no canal, curte e compartilhe com seus amigos. Te vejo em breve. Tchau!